Fala, meus queridos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Que diaço hoje, hein? Diaço não existe, né? Mas que dia hoje, hein? Ulalá. Olha, eu vou te contar. Eu não sei como é que vai ser o sentimento do brasileiro, mas se ele não tiver depressivo amanhã, o mercado vai acordar num extremismo de otimismo. E aí, hein? Se o mercado acordar no extremo otimismo, a gente vai pensar no quê, né? Vamos acompanhar por aí. Gente, eu já peço desculpas, eu não sei como é que vai ser a minha transmissão hoje. Eu tô roteando pelo meu celular porque caiu o mundo aqui em Goiânia, então eu não sei como vai ser, tá? Vamos torcer pra dar bom, tá bom? Compartilhar aqui agora a tela. Já começar pelo Ibovespa. O mercado tá fechando daqui a pouquinho. Aí, ó, eu coloquei ele aqui, ele já até esticou. Então, sem dúvidas, né? Que tem comprador na jogada, sem dúvidas. A máxima aqui cravada, não vou nem deixar mais aqui. Isso aqui, meu Jesus amado, eu não consigo nem ter palavras para esse candle. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ainda tá menor que aquele, mas tá páreo. Enfim, a gente tá assim com o RSI acima do 70, mas, meu caro, eu não tenho nada aqui do lado esquerdo que fale, meu Jesus, bora achar o topo. O que eu vou ter é, talvez, o sentimento do mercado amanhã. Quem tá na comunidade, inclusive, a gente manda logo cedo para vocês, porque da última vez que isso aconteceu, da última vez que a gente chegou no extremo otimismo, o que a gente falou lá 9 da manhã? Vamos procurar por puts para comprar, para proteção, para tentar pegar uma possível queda, e acabou que a gente conseguiu pegar, abocanhar boa parte desse movimento. Inclusive, tiveram vários alunos nossos que pegaram mais de 500% em opção. Se amanhã acordar assim, a gente vai estar procurando por um início de compra de opções de put, tá? Não é para você colocar all-in lá, mas é fazer uma montagem de posição, assim como os institucionais fazem também. Tudo depende de como sai o sentimento de mercado amanhã. Regiões para compra amanhã, né? Porque não existe venda aqui, é só caiu, comprou. 167.820 até 165.900. Depois 164.900 até 163.181. Depois aqui 161.670 até 161 mil. Eu não vou falar mais para baixo porque acho muito difícil a gente ir lá. E agora um ponto interessante, né? Essa linha verde aqui é a linha de depósito diário. Então assim, essa região aqui, cara, tá extremamente protegida. Para perder tem que acontecer algo muito drástico. Indo aqui logo pro índice futuro, olha só quem começou a dar um recuo. Deixa eu ver um negocinho aqui. Interessante. Eu tô olhando 12 minutos porque nos outros mercados deu um último tiro agora à tarde com o Trump cancelando as tarifas lá com relação à questão da Groenlândia e tal, e deram muitos trades de venda após a puxada, né? US 30 foi um deles, né? Dow Jones, o índice japonês JP 2225, DAX também, que é o índice alemão. Então, vários deram ao mesmo tempo. Então, por isso que eu tô olhando 12 minutos aqui, porque é uma confluência a mais, né? Mas, enfim, não é venda aqui, né? Porque nos outros a gente tinha, de fato, regiões anteriores que o preço segurou. O Ibovespa, por incrível que pareça, meu caro, todo mundo tá no meio do caminho, mas ele tá no topo histórico. Ele, se alguma vez eu falei mal de ti, meu amigo, eu não me lembro. A única pena é que eu não consegui comprar todas as ações para poder voar com o preço aí, né? Agora vamos falar aqui das regiões do índice futuro, rapidamente. Primeira região de compra aqui em 171.510 até 170.880. Aqui também tem um RSI abaixo de 5 minutos a primeira vez, abaixo de 30 a primeira vez. Se ele, por acaso, subir, deixa eu ver uma coisa aqui. Aí já subiu. Então vamos ficar bem atento nessa região aqui do RSI, tá? A gente fala que a primeira vez, depois de uma forte puxada, a primeira vez que o preço chega aqui nos 5 minutos abaixo de 30, é um possível fundo dos 60 minutos, né? Então vamos ficar bem atento aqui, essa regiãozinha manhã, meus caros. Mas assim, a gente tem que ressaltar, né? Depois de um forte movimento, vamos ver como é que vai ser o mercado amanhã. Geralmente, ele fica de ressaca, tá? Então aqui, primeira região é essa. Segunda região, 170.330 até 169.440. Depois, 168.950 até 167.763. E essa barra, que é uma barra que não é produzida por mim, nem por você, e sim por um institucional, essa barra ampla e gigantesca, quebrando uma forte estrutura anterior, e a isso a gente dá o nome de uma barra que contém um imbalance ou também um displacement. É uma barra que contém um fair value gap. Então, assim, cara, tende a ser muito protegida essa abertura dessa barra, né? Vamos ver aí como que o preço vai se comportar amanhã. Não acho que ele vai devolver de uma vez o preço, né? Mas a gente nunca sabe, vai que sai uma notícia aí
milagrosa e coincide com o nosso sentimento de otimismo em extremo, né? A gente vai estar aí nas puts, vamos ver o que vai acontecer amanhã, mas por enquanto também caiu, comprou o nosso modo. Como que a gente trabalha? Se você é a primeira vez que você está aqui no canal, seja bem-vindo. Já dá o seu like aí no final do vídeo, se você gostar, né? Não dá o like antes, porque vai que você não curtiu a nossa leitura de mercado. Mas, para você que está chegando, a gente costuma trabalhar os 3 tempos gráficos, né? A gente gosta de pegar o tempo gráfico maior como referência, divide por 5 para pegar o nosso tempo gráfico intermediário. E nesse tempo gráfico intermediário, então vamos supor, isso aqui, as linhas pretas são as linhas de 60 minutos, região de 60 minutos defendida pela linha DeBoss. Linha DeBoss é uma ferramenta que a gente criou, eu e o Clinton, que basicamente ela conflui muito com a maioria dos order blocks onde tem um possível ponto de parada. Quando você vê uma forte pernada de alta, por exemplo, na verdade, eu vou desenhar melhor. A gente vê isso aqui e depois a gente vê isso aqui, você fica na dúvida, qual é o meu ponto de parada? Porque às vezes você tem vários order blocks por aqui, às vezes você tem um fair value gap aqui, você fica na dúvida, né? Então a gente gosta de operar e fazer as nossas entradas onde eu tenho a confluência do meu order block ou fair value gap, um ponto de interesse do institucional junto com essa linha DeBoss. A gente vê aí um nível de assertividade que consegue aumentar cerca de 80%. Tem vídeo aí no canal de linha DeBoss para você entender. Mas voltando ao que eu estava falando antes, a gente trabalha múltiplos de 5 derivado do Alexander Elder, que ele fez um estudo que os ciclos de mercado se movem por múltiplos de 5. Então, se a nossa referência é os 60 minutos, no caso aqui de uma linha DeBoss, eu divido por 5, eu encontro 12 minutos. No 12 minutos, basicamente, o operacional arroz com feijão, a gente tem vários outros, mas esse que é o arroz com feijão, eu tenho que ter o meu RSI desse 12 minutos, que é o intermediário, abaixo ou beijando 30, significando possível fundo, tempo gráfico maior, divido mais uma vez por 5 e eu vou chegar no 2 minutos, por exemplo. No 2 minutos eu vou buscar por uma divergência no meu MACD. Se você não sabe como usar o RSI, se você não sabe usar o MACD, tem vídeo aí no canal, já confere aqui, porque você vai ficar assim, ó, redondinho no nosso operacional. E se você tiver mais vontade de entender o que eu tô falando aqui, tem a nossa comunidade, você pode testar lá. Inclusive pedir o reembolso dentro de 7 dias gratuito, que você tem o seu reembolso, né? É obrigatório lá pelo Procon. É R$47, preço de uma pizza. Vai lá conferir, eu tenho certeza, porque são esses aqui os resultados que a gente tem diariamente. É muito bacana, gente. Além de operações, nossas entradas, nossas saídas, a gente fala também sobre todos os ativos do mundo, porque esse operacional funciona em todos os ativos do mundo, e também a gente fala muito de parte fundamentalista. Pede lá a empresa que você quer analisar, porque afinal o day trade a gente entende que é apenas uma alavanca para a gente construir patrimônio, mas o dinheiro de verdade está no médio e longo prazo em empresas boas que a gente tem, sociedade, né, que a gente tem. Bom, então vamos lá continuar. É isso que temos aqui no índice futuro. Falando agora de dólar também foi uma queda brutal. Inclusive, dólar perdeu. Isso aqui que a gente estava acreditando no vídeo de domingo, inclusive, eu falei, ó, é um bom risco-retorno, né? Porque a gente tinha. Então, essa era a região que a gente acreditava que teria uma boa assimetria de risco, né? Até então a gente não sabia se o dólar ia de fato perder aqui ou não, mas a gente tinha esse nível todo de suporte, a gente tinha esse order block, que era esse doji, que foi o responsável, esse doji aqui, ó, ele foi o responsável por essa pernada forte de alta que quebrou essa estrutura. Então ali era os melhores dos mundos, né? Tanto que ele foi forte que ele segurou bastante o preço e hoje o player simplesmente estopou nessa barra gigantesca. Isso aqui é stop de player, né? Agora a gente acabou de bater uma região que a gente tem falado há um bom tempo. Nem eu acreditei que fosse chegar lá, vou ser sincero. Eu acreditei que a gente fosse fazer essas reversões do mercado, até porque o Ibovespa não caiu os 10% no ano passado, né? Coisa que ele caía há 10 anos, 12 anos, eu acredito. Ele cai todo ano. E ano passado foi a primeira vez de tudo. É aquela coisa, né? Na minha vez. Brincadeira. Então, aqui, de fato, a gente chegou nessa região. A gente até tem, sim, essa divergência absurda dos 5 minutos. Teve gente que tentou comprar aqui, como stop aqui. É um trade, é região de fundo. Mas assim, de novo, a gente tentando caçar fundo, né? É uma região importante? É, mas a gente trabalha com trade location. Eu preciso de região e eu preciso de um gatilho forte. Eu não sei se é os 5 minutos aqui, essa barrinha de força aqui, que vai levar de volta todo esse movimento de queda, né? Então, para a gente ser um pouco mais conservador, o que eu vou esperar? Eu vou esperar pelo menos que os 5 minutos tente se alinhar a uma tendência de alta. E para isso, o que ele precisa fazer? Ele precisa romper essa região, fazer esse movimento,
voltar para cá e romper mais uma vez. Dessa forma, ele terá feito nessa primeira região o choque e aqui o primeiro boss. Toda vez que você faz choque mais primeiro boss, você reverte a tendência por completo. E aí eu vou falar que os 5 minutos vai estar 100% de alta. Logicamente, ele vai ter que vencer o cara de 15 minutos, né? O cara de 60 minutos, o cara de 120 minutos. Então, assim, ele tem um trabalho árduo, mas pelo menos é uma probabilidade maior de o preço conseguir subir. Caso contrário, nós estaremos buscando fundo. Eu tenho um único ponto aqui embaixo, que é o 5267, eu marquei, que é uma região de mensal. Então, assim, espaço para cair tem, né? Espaço para cair tem. Primeiras regiões de venda. Eu não vou. Essa região aqui, beleza, é de compra até 319, mas saiba que você está totalmente contra o fluxo. Quero muito entrar? Diminui o seu risco, porque está contra o fluxo, contra a tendência, tá bom? Lógico que se a gente for colocar aqui o nosso mensal, ó, a gente consegue entender que a gente ainda tá dentro dessa pernada que cortou essa região, e aqui a gente está fazendo um recuo. Não é loucura o cara que estiver pensando nisso, tanto que a primeira compra que a gente teve foi aqui no ano passado, que a gente pegou com a mentoria, e a segunda é ele vir para essa região. Se ele perder, já perdeu, né? Ele perdendo esse fundo aqui e fazendo a manipulação, ele tentou, ó, fechou abaixo, fechou acima, não rompeu. Agora ele vai tentar fazer o spring duplo, que é fechar abaixo, fechar acima e tentar romper. Vamos ver o que vai acontecer. Eu já consigo ver que eu tenho um topo mais alto, eu tenho uma divergência aqui bacana. Então, assim, a gente tem que olhar o cenário macro, pensando em montagens de posição, mas, logicamente, pro day trade, vocês não estão nem aí pra paçoca, né? Eu sei. Falando em day trade, meu amigo, subiu, bateu na venda, entendeu? Subiu, bateu na venda. Subiu, bateu na venda, entendeu? Então, primeira região de venda... tá. Eu tenho, sim, a primeira vez que o RSI for acima de 70, que ele vai estar aqui. Eu vou marcar essa região com meus amigos, porque, né, eu sei que vocês são clicador. Aqui é uma região bacana, possível, segura o preço. Coloco sempre em amarelo regiões que são assim, posso entrar, posso, mas não é a melhor região possível. Então, reduz o seu risco. Melhores regiões eu boto em vermelho. Da mesma forma, quando de compra eu boto em ciano, entendeu? Tô contando isso aqui porque eu sei que tem muita gente nova aqui, tá bom? Então, tô familiarizando vocês. Então, essa primeira região aqui de 5342 até 5352 é a região do RSI acima de 70. Primeira vez que ele for lá depois de uma forte queda, é um possível topo de 60 minutos, beleza? Aqui, regiões de venda de 60 minutos, 5367 até 5385,50. Depois, 5398,50 até 5425. São as regiões mais próximas que a gente aí tem para trabalhar. Agora vamos ver os mercados lá de fora. Então, a gente pegou essa venda aqui do Bitcoin, né? Quando ele bateu ali o diário, foi bem aqui. Bateu aqui o 70, então 70 a gente considera um possível topo de mensal, me desculpa. A gente fez a venda quando rompeu este candlezinho aqui e esse trade está evoluindo. A gente fez 2 entradas, isso foi tudo mapeado aqui para vocês, tá? Quando que foi isso aqui? 14. Então, olha no dia 14 ou no dia 15. Acho que foi 14 mesmo. Olha no dia 14 o vídeo de criptos, que eu avisei vocês, tá? Então, aqui a gente fez 2 entradas, uma pelo fechamento do diário e a outra pelo próprio trade da confirmação de 60 minutos. Quando a gente bota aqui, eu não consigo fazer aqui, é o risco retorno. Quando a gente bota aqui, esse trade aí tá pagando absurdo, não? Pagou 15 vezes da entrada aqui, hein? Que loucura. Pagou até mais, mas assim. E o outro trade do diário, né? O alvo do diário é perder essa região aqui, ó, de 80 mil dólares, né? Vamos ver se isso vai acontecer. Fato é, hoje a gente teve uma movimentação bem interessante, a gente até consegue ver, nós estávamos numa região de 300 minutos, né? 5 horas é uma região que eu gosto de ver criptos, né? A gente tinha esse ponto, a gente tinha essa região aqui, ele até violou a região, mas ela ainda considerava válida, porque a gente tinha essa divergência dos 60 minutos que fez, linda e maravilhosa. Olha isso aqui, olha isso aqui. Então, teve gente que teve os culhões de arriscar um trade aqui, com entrada aqui, stop aqui, pro alvo dali. Não sei só se pagou, né? Pagou. Deixa eu ver se esse aqui tá 3 vezes. Vou deixar 2 vezes. Opa, 2. Pagou 2 vezes, né? Então, tá bonzinho. Tá bonzinho. Agora, o que a gente tem aqui? Nós temos essa liquidez nesse topo aqui, que é para ser consumida. Então, o preço vai chamar, o ativo ele pode até recuar aqui para tentar vir aqui. Aqui é o melhor ponto de venda que teremos de Bitcoin. Mas você quer comprar? Cara, só se... Nossa, não quero não.
quer não. Mesmo que eu tenha feito, ainda não fiz, né? Eu não fiz a reversão do fluxo. Olha só, para eu reverter o fluxo de queda, eu preciso romper essa região. Então, quando eu romper, talvez eu possa pensar numa entrada de confirmação, se não tivesse tocado aquele ponto, para que eu leve o preço até lá e aqui eu pense na venda. Então, é isso que eu vou estar mirando. Mas se não fizer isso, eu não vou morrer. Eu vou esperar o preço aqui mais ou menos em 91.600 até 93, mais ou menos. Se passar dessa região, vou esperar ele aqui em 94.378 até 95.570. Essas regiões são de 300 minutos ou 5 horas, então eu preciso que o meu 60 minutos esteja acima de 70 e eu vou procurar por uma divergência no 12 minutos ou até mesmo numa hora, né? Porque uma hora o intermediário não tem a divergência, é até mais forte do que no meu gatilho, certo? Euro-dólar também, já marquei as regiões aqui para vocês, meus amigos. Então, primeira região de possível ponto de parada está aqui em 1,16726 até 1,6564 e depois 1,6348 até 1,6130, tá? São as duas regiões de compra que eu tô vendo do euro-dólar. Ele veio de uma tendência aqui, de uma mitigação, né? A gente consegue perceber bastante. E agora o que ele fez depois dessa forte queda? Ele, de fato, reverteu o fluxo quando rompeu esse topo e agora a gente entende que o MACD mais forte aqui no 300 minutos quer me dizer o seguinte: Ariane, toda vez que o preço cair, procure por argumentos de compra, porque eu, 300 minutos ou 5 horas, vou querer ser retestado e, quiçá, rompido. Então, o que a gente faz como bons servos do gráfico? Nós esperamos o recuo de 1 hora nessas regiões para que a gente procure argumentos de divergência e RSI para poder comprar e tentar levar o preço de volta para essa região. Aqui ainda tem liquidez me chamando bebezinho. Deixa eu ver uma coisa. Olha que lindo, ó. O RSI dos 60 minutos aqui é a primeira vez abaixo de 30, depois esse forte movimento de alta. Então, mais uma confluência que a gente vai trabalhando. E a gente faz assim, a gente analisa o gráfico, lê o gráfico e eu vou procurar o máximo de confluências para que eu possa entrar. Porque quanto mais confluências eu tiver, eu vou ter aquele 50% mais um, que é o que vai me dar uma probabilidade maior de eu levar o meu ganho para casa. E se eu ganho muito. Se eu perco pouco. Esse é o nosso lema, beleza? Aqui a gente parou. Nossa, cara, que tradeaço, trade Trump hoje. Aqui era uma região de 5 horas. Os alunos, inclusive, eles entraram aqui a primeira vez, eles entraram no rompimento desse candle aqui, porque era 5 horas, né? O RSI validando, a divergência aqui, tudo lindo e maravilhoso, até andou um pouquinho, mas andou devagarzinho, você já começa a perceber. Uma forte pernada de queda intencional. Quando o preço leva esse tempão para conseguir trazer o preço de volta, cara, é porque a intenção real aqui é vendedora, não é compradora. Você até consegue ver pelo 12 minutos que o preço foi se corrigindo em formato de estrutura, até ele encontrar um ponto certo, ele acabou nem encontrando e desmoronou. Só que aí o que aconteceu? Você ainda está na região, se acionar o trade é válido. E a galera da mentoria entrou aqui, todo mundo aqui, o stop aqui, e esse trade foi absurdo de bom, absurdo de bom. Olha isso aqui, meus amigos. Olha isso aqui, meus amigos. Não é todo dia que a gente pega um trade assim, de 1 hora pagando quase 7 vezes o risco. Que tradeaço. Tradeaço. E assim, ainda teve a galera que entrou, ó, veja, reverti o fluxo aqui, pá, volto na entrada de confirmação, aí eu procuro até as confluências, né? A gente pode até ver aqui que era a região que o ICT gosta de trabalhar, que é entre 62 e 79, a gente procura aqui argumentos a favores, né, um order block, olha aqui, o Fair Value Gap aqui, ó, pá, cravadinho, lindinho, foi embora. Ah, é lindo de ver, eu amo, eu não sei vocês, mas eu amo. E o gráfico aqui de DXY segurou ali na região do diário, varou aqui essas duas regiões que a gente tinha de intermediário, viu como intermediário não segura, mas o bom segura? Pois é. Vamos ver o que vai acontecer. Para o euro-dólar subir, eu preciso que o DXY caia, então eles são, a correlação é inversa, mas eu vejo que eu tenho a MACD aqui ainda chamando, então vamos atentar bastante para o gatilho aí dos movimentos, tá? Pode ser que ele fique parado e o euro-dólar chegue um pouquinho para dar a compra e depois ele desmorona. Vamos ver o que vai acontecer. Tá bom? E o ouro que ficou faltando eu mostrar, né? Deu um baile hoje, hein? Deu um baile. Deu um primeiro trade aqui na nossa região. Depois ele veio fazer isso aqui. Isso aqui, olha isso aqui, cara.
É tenso. Mas aí, quando você está vendo um ativo, uma forte tendência de alta, você vê que os 5 minutos atingiu aqui região de 20, você fala, como que eu não vou comprar o fechamento de um candle, né? Esse é um outro operacional que a gente faz, bem bacana, que o pessoal da mentoria sabe. Então, aqui deu a pitoquinha, aí você espera um argumento comprador também, às vezes até para você completar a mão, fazer alguma coisa, aí você consegue ver aqui que no próprio 1 minuto a gente tinha uma divergência oculta, bem aqui, um rompimento aqui valida, mas você não é louco de entrar pelo 1 minuto, então você marca aqui e entra pelo rompimento dos 5 minutos. Aí o carinha estaria entrando também nessa região aqui para tentar pegar toda a volta do movimento. Me preocupa a velocidade, veja, em 3 barras a gente caiu, a velocidade daqui. Vamos ver o que ele vai fazer quando ele retornar para esse ponto aqui, que esse ponto vai tentar ser defendido. Mas, como é um ativo fortemente de alta, cara, eu não tenho intenção, mesmo que eu veja ele segurando ali, eu não tenho intenção de ficar vendendo isso. Eu quero mais que caia para eu comprar. Eu não vou ficar procurando o topo num dos ativos mais fortes do mundo, né? Então é isso. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Um grande beijo para vocês e nos vemos domingo.